Olá, queridas irmãs, queridos amigos, com muita alegria nós voltamos a continuar a estudar o livro Obreiros da Vida Eterna no capítulo 9. Nós começamos na semana passada o estudo do capítulo 9 que fala sobre louvor e gratidão. E nós vimos que na reunião de graças, de orações que a irmã Zenobia estava conduzindo, manifestaram-se algumas entidades através daquela tela que havia no ambiente. Eles estão no plano espiritual, lá na casa transitória. Todos são espíritos, são todos desencarnados. E você pôde ver na semana passada que vai manifestar-se uma entidade que vai sair da tela para envolver a Luciana, a enfermeira, no plano espiritual, para manifestar-se em relação ao seu filho que estava na assembleia ali, na oração. Fenômeno mediúnico puro, clássico, acontecendo entre desencarnados. Já pensou nisso? É. E agora então, nós vamos dar continuidade para ver como que este processo se desenrola. Você pegue o seu livro e vamos lá ao capítulo 9. Depois então que a irmã Zenobia autorizou, você vai acompanhar a descrição que André Luiz faz daquilo que a enfermeira Luciana está dizendo. Vamos lá, acompanhe no texto. Mais emocionada e reverente ainda, Luciana acentuou. Ela desloca-se agora da tela e vem ao meu encontro. Adianta-se. De suas mãos saem raios de sublime luz. Ela me abraça. E então Luciana diz, como sois generosa, abnegada benfeitora. Sim, estou pronta, cederei com prazer. Aí André Luiz descreve, nesse instante, a fisionomia de Luciana transformou-se. Beatífico sorriso, como se fosse de uma santa. Pousou-lhe nos lábios, estampou-se-lhe. Da sua fronte irradiava-se formosa luz. Com a voz altamente modificada, começou a exprimir-se a emissária, por seu intermédio. O espírito, usando o perispírito de um outro espírito, agora começou a falar, como se fosse o processo mediúnico clássico da casa espírita na Terra, acontecendo agora entre espíritos desencarnados. E então ela começa a dizer, irmãos, seja conosco a paz do Cordeiro Divino. Não desejamos perturbar a reunião que reúne vocês do serviço impessoal da verdade e do bem. Todavia, com a permissão dos nossos orientadores, venho ao encontro de alguém que nos é muito querido, buscando despertar nele a consciência para horizontes mais altos da vida. Sorriu benévola e continuou. Desculpem-nos, portanto, dedicados amigos. Nossas experiências mais elevadas, elas nascem desta troca incessante dos valores comuns. O coração que ama em Cristo é operosa abelha que recolhe o mel de sabedoria em todas as flores de amor e trabalho. Colherei contente na alma fraterna desta assembleia de cooperadores da vontade de Deus, elementos de tolerância e compreensão, e me sentirei feliz se puder oferecer a vocês algo do carinho de mãe que mantenho no coração faminto de vida superior. E depois de um reduzido intervalo entre a saudação e o objetivo da sua permanência, dirigiu-se em particular ao colega que lhe recebia a visita, expressando-se com acentuada inflexão de ternura. Gotuso, meu filho, serei breve. Antes de adverti-lo
Já roguei ao Senhor que o abençoe e que o inspire sempre. Ouça, sem paixões, a palavra de sua mãe e de sua velha amiga. Desprenda-se das ideias antigas para compreender melhor. As construções inferiores do nosso eu também se cristalizam, ficam duras, nos impedindo a penetração da luz em nosso campo interno. Escute, meu filho, como pode menosprezar a santa oportunidade de elevação? Como pode permanecer em repouso perante as necessidades primordiais do espírito? O mestre aproveita as qualidades utilizáveis do discípulo em determinado setor do aprendizado, adiando por misericórdia a melhoria e o aprimoramento de certas zonas obscuras da personalidade. Por vezes, o aprendiz se retarda meses, anos, séculos. Jesus não é senhor da violência e nunca impõe drásticos à obra evolutiva. É cultivador do trabalho, da esperança. Aguardará sempre, compassivo e bondoso, as nossas decisões de colaborar no apostolado redentor. Jesus suportará nossas faltas muitas vezes. Entretanto, em nosso próprio interesse, deveremos estar atentos, vigilantes, para os seus ensinamentos, com a sincera disposição de aplicá-los. Sem dúvida, não nos fulminará com raios destruidores pela nossa demora em desculpar uma pessoa. No entanto, recomendou-nos que perdoemos 70 vezes, 7 vezes. Naturalmente, não nos perseguirá pela nossa dificuldade em termos simpatia com irmãos atualmente menos felizes do que nós. Esforçou-se Jesus, entretanto, para que nos amemos uns aos outros. Não virá em pessoa nos obrigar a assumir determinada atitude evangélica, mas traçou todas as disposições necessárias ao estabelecimento de roteiros para a prática do bem. Seu esforço médico, Gotuso, aqui nesta casa, é de fato apreciável. Companheiros dignos o seguem com amizade e admiração. Multiplicam-se os valores que o cercam. Amontoa você preciosidades e bênçãos na parte das aquisições afetivas. Porém, e o seu próprio destino, meu filho? Seus amigos, não obstante a luz que lhes brilha no caráter santificado, não podem substituir você nas realizações que o esperam. Suas manifestações de natureza exterior instruem e confortam. Seus pensamentos mais íntimos, entretanto, nos dilaceram o coração. Como você conduzirá doentes à cura se você prossegue magoado com aqueles que o feriram na aparência? Como você dará lições de bom ânimo aos tristes se você se demora tanto tempo na ilusão do desalento? Ó filho amado, ninguém serve a obra do Pai com a mente enodoada, marcada, coberta pelo vinho amargoso das paixões. Abra o entendimento à passagem das bênçãos divinas. Deixe que elas passem por você. Não guarde vermes destruidores no jardim da esperança. Estragaria as mais belas flores, aniquilando a promessa dos frutos. Por um momento, Letícia interrompeu, parecendo coordenar a argumentação, e logo a seguir continuou dizendo: é razoável, Gotuso, que você fique mais tempo neste asilo de amor, colaborando na cura de desequilibrados mentais, longe da reencarnação ou dos círculos mais densos. Contudo,
Você não pretende ganhar o mais elevado, o mais além? Você admite satisfeito esse cárcere do estacionamento, apesar do caráter de seu trabalho edificante? Não desejará libertar-se para libertar de verdade os prisioneiros da ignorância? Não buscará o plano superior para ser mais útil àqueles que intentam subir a escada reveladora da luz imortal? Não falo a você agora dentro da afetuosa impertinência de mãe. Nossos laços, presentemente, em relação ao passado, são muito diferentes. Somos nós dois, filhos do Pai Altíssimo. E creia que minha devoção por você não é menor. Não o abandonarei às inclinações menos elevadas. Apesar de justificáveis na tabela das convenções puramente humanas. E em razão disso venho ouvi-lo sobre seus propósitos. Você tem cooperado espontâneo e assíduo nas tarefas do bem. É um trabalhador com direito a descobrir os próprios erros e a retificar o caminho que lhe compete. Ouça, porém, meu filho, e compreenda-me. Venho intercedendo junto às autoridades que nos regem os destinos para que a sua consciência desperte para a divina luz. O grupo doméstico amado e inesquecível espera por você na preparação da felicidade por vindoura. Gotuso! Não adianta fazer o bem aqui fugindo dos seus compromissos. Não adianta ficar adiando. Não, mais pra frente, mais pra frente, mais pra frente eu vou ajudar os pobrezinhos aqui. Se você não mudar-se, se você não resgatar-se, se você não alterar aquele espinho que está aí dentro, você vai falar do bem sem ser bom. Vai falar do perdão sem ter perdoado. Você precisa primeiro tratar-se para tratar os outros. É o que a mãe está dizendo. E será que ele vai aceitar? Vamos esperar. Daqui a pouquinho. No bloco seguinte a gente vai ver como vai ser essa conversa. Eu aguardo você. Estamos de volta com o capítulo 9, no qual nós estamos vendo Letícia, a mãe de Gotuso, em espírito, utilizando-se das faculdades mediúnicas de um outro espírito, a Luciana, para transmitir uma mensagem ao filho espírito que estava na reunião. Vamos agora ver, então, depois a primeira exortação, o que André Luiz nos conta a seguir. Acompanhe no texto. As palavras pronunciadas por Letícia exprimiam enorme bagagem de considerações que ficariam ainda por dizer. Cada conceito envolvia-se em significativa onda de pensamentos, que demonstravam de modo indireto os sagrados fins da visita materna. Após longa pausa, Letícia perguntou com delicadeza: "O que você me responde, meu filho?" Então fez-se comovedor silêncio. Percebemos que Gotuso chorava, entre a respiração opressa e os soluços mal contidos. Ao fim de alguns instantes, replicou humilde: "Minha mãe, minha boa mãe, estou pronto." A comunicante, cuja presença sentíamos sem ver, voltou a falar visivelmente emocionada. "Rendo graças ao Senhor pela sua compreensão. Sim, meu filho, organizaremos todas as medidas indispensáveis. Você voltará em breve
ao grupo familiar. Prepare-se, considerando a luta imprescindível à iluminação. O Instituto da Família, legitimamente considerado, é celeiro de supremos valores educativos para todos aqueles que procurem os interesses divinos acima das cogitações humanas. O lar terrestre é bendita forja de redenção. Você reencontrará as simpatias e as antipatias de outro tempo, oferecendo possibilidades felizes de reajustamento emocional. Recapitule mentalmente as lições aprendidas. Peça a inspiração de Jesus e disponha-se a partir tranquilo. Não desanime diante do serviço a fazer. Somos milhões de criaturas disputando a oportunidade de melhorar, santificar os sentimentos. No passado, raras vezes procedíamos em obediência aos ditames da lei. Se exteriorizávamos estima, perdíamos-nos em excessos de paixão, como desprezadores do afeto. Se manifestávamos atitudes de corrigenda, cedíamos à cegueira do ódio, como quem cultiva o exclusivismo feroz. É indispensável regressar à escola para conquistar o equilíbrio espiritual necessário à elevação. Gotuso, em lágrimas, não conseguia falar. A sua mãe, todavia, deixando-nos perceber que lhe captava os mais íntimos pensamentos, disse, depois de um longo intervalo: a esposa dedicada que você deixou na terra não poderá lhe servir de mãe. Entretanto, ela vai lhe ser carinhosa e experiente avó. O seu adversário gratuito, pobre homem que se entregou à inveja e à ambição destruidoras, ele vai receber seus beijos infantis. E com eles, os eflúvios de seu perdão renovador. Que coração, enganado pelos maus sentimentos, não se dobrará entre as mudanças da vida? O ex-inimigo, aquele que estragou sua felicidade, agora começa a penetrar no declínio das ilusões. Sua alma atravessa atualmente aquela passagem que dá acesso à velhice do corpo temporário. Ao invés de lembranças doces que lhe afaguem o espírito, ele vai curtir lembranças aflitivas. Você, Gotuso, com a sua presença, vai atenuar-lhe os pesares. Enquanto as doenças do desequilíbrio lhe chicotearem a carne e as recordações penosas lhe castigarem a mente, você será o neto consolador, mensageiro de paz em forma de criança. Nós o ajudaremos a consagrar a ele atenção e carinho. No desencanto do corpo cansado e na ternura infantil, o espírito consegue sublimes realizações para a vida eterna. Novo intervalo da visitante, que continuou a dizer logo depois: seu futuro pai, nessa existência passageira no corpo físico, foi um coração particularmente amado seu. E ele receberá a ajuda amorosa e decisiva de um filho muito querido, elevando-se à nobilitante altura moral, pelo sagrado estímulo de sua companhia. Sua volta, Gotuso, vai infundir ao seu pai mais respeito ao mundo e aos semelhantes. Ele desejará cultivar virtudes e valores a fim de que você lhe abençoe a paternidade. Chorará com as suas dores, vai rir-se com as suas alegrias, vai se sentir um novo homem,
ao contato de suas mãos pequeninas. Seu esforço futuro, após as realizações que vem realizando, beneficiará todo o grupo familiar em abençoada tarefa que não pôde realizar na condição que passou. Ó, meu filho, haverá aventura maior que aquela de liquidar nossos débitos e partir unidos para os júbilos do cântico imortal de integração com a divindade? Outras escolas mais belas esperam por nós, outras glórias nos felicitarão para sempre. Sigamos para Deus. Nesse ponto, a sua palavra se interrompeu, talvez absorvida pela emoção profunda. Respeitoso e humilde, Gotuso rogou à irmã Zenóbia que lhe permitisse se aproximar. Obtido o consentimento, avançou para a poltrona em que Luciana traduzia a personalidade da mãe e ajoelhou-se, beijando-lhe as mãos. Letícia, bondosa, recomendou: levante-se, meu filho. Sei que você me ama intensamente. Todavia, existem irmãos nossos que estão esperando a sua estima e a sua compreensão. Não venho sozinha ao seu encontro. Enquanto me dispunha a visitá-lo, solicitei o comparecimento de alguém dos círculos mais densos para colher a certeza de suas disposições. Para a nossa felicidade completa, não basta que você me beije e admire. É indispensável que se aproxime fraternalmente daqueles a quem ainda não sabe amar. Alguém confabulará, conversará conosco dentro de minutos breves. As portas desta casa de bênção se abrirão em benefício de nossa congregação familiar. Espere. Voltará à terra como neto daquela mulher que havia sido a sua companheira. E será também neto daquele homem que deve ter sido a causa da sua separação, que agora está indo para o cemitério pelo passar dos anos, está com a mente marcada pelo erro, amargurado por aquilo que ele fez. E ele vai surgir como um menino, como um netinho. Ao mesmo tempo, terá como pai um amigo, um companheiro que juntos se conheciam e que agora terá o estímulo do filho para tornar-se ainda melhor, para fazer as coisas mais bem feitas, para deixar bom exemplo para a criança. Vejam só que lindo é o Instituto da Família. Quando nós nos dispomos a entender o significado, nós percebemos como Deus não cria infernos para que a gente queime de culpa sem nunca se consumir. Deus cria laços de amor em termos de carne para que os espíritos que se odiaram voltem e se amem. Agora, como filhos, como pais, como netos, como avós, todos se apoiando para que se resgatem, para que se construam, para que se melhorem. Mas ainda há alguém que precisa fazer parte disto e que ele, Gotuso, precisa aceitar, precisa demonstrar que é verdade o que ele está disposto a fazer. Alguém que deve lhe ter marcado o coração de maneira amarga. E é isto que nós vamos ver na continuidade das explicações que Letícia vai lhe dar, porque eles conseguiram trazer um espírito que está na terra para selar este compromisso naquela casa transitória de Fabiano. No próximo bloco nós vamos ver o que está acontecendo. Eu espero você.
Estamos de volta para ver o que vai acontecer entre Gotuso, Letícia e alguém que vem também para fazer parte deste conclave de almas. Nós vimos no bloco anterior que Gotuso aceitou a possibilidade de voltar para recomeçar. Letícia ficou emocionada com as possibilidades que decorreriam, que aconteceriam dessa sua decisão. Mas, antes que ele pudesse ver terminada a reunião, ela disse, veja o texto, um pouquinho antes do que nós paramos no bloco passado. É a mãe dizendo, meu filho, para a nossa felicidade completa, não basta que você me beije e me admire. É indispensável que você se aproxime daqueles a quem ainda não sabe amar. Alguém conversará conosco dentro de minutos breves. Vão se abrir as portas desta casa de bênção em benefício de nossa congregação familiar. Espere. Mantinha-se Gotuso em ansiosa expectativa diante desta fala de sua mãe. Surpreendendo-nos a todos, poucos segundos depois, duas senhoras penetraram o recinto. Aquela que apresentava maior número de anos revelava alta posição de orientadora na luz que a circundava, mas a segunda mostrava a obscura condição de alma encarnada em temporário afastamento do corpo através do sono físico. De longe, Gotuso reconheceu, demonstrando incontestável deficiência de disciplina emotiva. Ela então estendeu-lhe os braços, descontrolada e inquieta, gritando: Gotuso, Gotuso, que felicidade este reencontro! Parecendo, porém, perturbada pelo choque das lembranças relativas à diferente situação que o desprendimento do primeiro esposo lhe trouxera, acrescentava ela aflita: não me queira mal, ajude-me, por amor de Deus, não me abandone, não me abandone. Dolorosos soluços rebentavam-lhe do peito. Gotuso permaneceu silencioso, atendendo talvez àquela íntima angústia que o dominava. Mas Letícia interveio generosa. Erguendo-se firme, recolheu a nora nos braços e tranquilizou-a. Venha, Marília, venha ao meu coração. Sabemos quanto você tem sofrido na silenciosa depuração espiritual. Nunca fomos surdos aos seus rogos e conhecemos de perto a extensão das provas amargurosas que lhe colheram a alma sensível. A visitante da crosta terrestre contemplava a benfeitora enlevada e feliz, sentindo-se na presença de um anjo bom, já que não conseguia coordenar raciocínios para compreender o fenômeno que acontecia. Através da luminosidade de seu olhar, observávamos a ventura que lhe banhava o espírito, jubiloso por tão belo entendimento. Depois de acariciá-la com meiguice de mãe, a venerável amiga dirigiu-se ao nosso companheiro, dizendo: meu filho, não queria você abraçar-me e beijar-me? Acredita que a esposa terrestre mereça menos do que eu? Admite ainda que a mãe de seus filhinhos estremecidos, saudosa e devotada, tenha sido ingrata ao seu desvelado amor? Continuará esquecido do bem para agravar o mal? A viúva na crosta, em muitas ocasiões, deve aceitar o segundo matrimônio com o sacrifício necessário, por supremo respeito ao cônjuge que partiu.
Retire dos olhos a venda do egoísmo que lhe vem impedindo a visão e interprete com naturalidade as exigências da vida terrena. Num gesto conciliador, confiou-lhe a esposa, acrescentando: ajude-a para que você possa ser ajudado. Não recuse a lição, porque o futuro virá aclará-la inteiramente. Magnetizado talvez pela carinhosa advertência materna, Gotuso abriu os braços e recolheu-a solícito, na atitude de irmão compadecido e desvelado. Marília observava-o em êxtase. Oh, que sonho bom! Exclamou, sob indefinível expressão de ventura. E relanceando o olhar pelo salão em luz, dirigia-se a nós outros comovedoramente. Tenho medo da minha velha habitação. Ah, por favor, enviados divinos, não me deixeis voltar nunca, nunca mais. Compreendendo que a nora, temporariamente liberta do corpo, entrava num domínio vibratório prejudicial à organização psíquica, em virtude dos deveres que lhe cabiam na terra, Letícia considerou, retomando-a para si: escute, filha, é preciso que você não permaneça agora aqui por mais tempo. Não pode permanecer entre nós antes que a eterna vontade de Deus se manifeste nesse sentido. Volte, porém, ao lar distante, convencida de nossa afeição sem manchas. Nossa tranquilidade vai lhe seguir nos dias terrenos. Não lhe faltará a cooperação. Se não pode acompanhar o esposo querido, pela falta de oportunidade de semelhante desejo, alegre-se e confie no poder divino, pois Gotuso irá ao seu encontro. Em breve, Marília, seus beijos orvalharão de amor e ventura um rosto pequenino, que vai sintetizar para suas esperanças de avó verdadeiro mundo de felicidade redentora. E emocionada pela alegria que estava sentindo, a pobre alma perguntou: Gotuso me perdoou? Quantas pessoas nesse momento também não podem estar perguntando isto? A esposa que partiu, o marido que partiu, o ente que partiu e que eu não pude manter-me fiel aos laços afetivos, que eu troquei-o por outro, que eu usei da minha solidão para refazer a minha felicidade com uma terceira pessoa, e que por causa disto me sinto culpado ou culpada, também poderá estar fazendo essa mesma pergunta. Aquele ser que foi embora, que eu havia jurado a fidelidade e que eu não pude ser fiel, ou que eu quis, depois da morte, trocar por uma nova companhia, ou que mesmo antes da morte eu usei de minha leviandade para criar um relacionamento paralelo, sem o conhecimento da outra parte, que agora certamente do outro lado da vida vai saber. Será? Ele me perdoou? Ela me perdoou? É a grande angústia daquele coração que falhou. Não são os demônios que vêm acusar quem errou pelos erros cometidos. Não, não são as entidades malignas que saem do inferno para pegar as pessoas e atirá-las no caldeirão fervendo. Todos nós carregamos conosco o tribunal mais rigoroso que existe. E é isso que Letícia está dizendo quando conta a Gotuso o que vai acontecer. Marília
que se consorciou depois da morte com outro homem, que talvez tenha sido já alguém que a estava cortejando, ela carrega o peso de ter feito isso. Da mesma forma que aquele outro, que agora é o seu companheiro e que vai ser avô de Gotuso, carrega no ocaso da existência a mente voltada para a coisa errada que havia feito. E então Gotuso é aquele que poderá aliviar o coração da mulher que não lhe fora fiel, do homem que tomou-lhe o lugar, como o neto que vai receber os beijos e que vai poder beijar, que vai receber o carinho e vai se tornar carinhoso, que já não é mais o inimigo a ser vencido, a ser arrancado do lar, da convivência, do afeto que se disputa. Agora não, agora é uma alma. Ele está como uma vítima, voltando pela compreensão que o universo é feito de perdão. Mas os dois que erraram, ou que tiveram que fazer o que fizeram, sem que nós entendamos o porquê estavam fazendo, carregam com eles esta preocupação. Me perdoaram? Aqueles que matam, aquelas que abortam, aqueles que cometem crimes, aqueles que furtam, terão que estar de frente com os seus erros nesses instantes e quererão saber: o filho que eu matei no meu ventre, será que me perdoou? O parente que eu enfiei no asilo e que lá morreu sem a minha presença, será que me desculpou? Vejam só como a nossa consciência é o tribunal mais rigoroso. E é isso que Jesus nos ensina, que a gente faça sempre o bem, que a gente perdoe sempre, para que nós mereçamos o perdão. Afinal, isso está na prece de Pai Nosso. No próximo bloco, nós encerraremos este capítulo magnífico. Eu espero você. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. De volta ao estudo do capítulo 9 do livro Obreiros da Vida Eterna, que hoje nós terminamos. Mas é linda a questão do perdão, não é? É lindo entender como nós estamos muito carentes daquela postura que releva nossos erros. Não que nós dependamos da opinião alheia, mas todos nós nos sentimos abastecidos quando aqueles que a gente prejudicou tenham tido compaixão por entenderem nossos equívocos. É o que Marília agora está perguntando para aquela alma generosa que a está acolhendo. Gotuso, perdoou-me? Vamos acompanhar então a parte final deste capítulo. Letícia, a mãe de Gotuso, sua sogra, no plano espiritual, sem que ela entenda direito quem está falando com ela, disse: Gotuso nunca sofreu ofensa alguma de seu coração dedicado, disse Letícia bondosa. E vai se lembrar sempre com desvelo e ternura da companheira fiel que ele amparou os filhinhos amados e que lhe honrou o nome entre renúncias e sacrifícios ignorados por todos. Oh, que felicidade! Repetia Marília, afogada em pranto de júbilo e reconhecimento. Afagando a fronte do filho, que também chorava sobre forte emoção, Letícia lhe rogava: diga-lhe, meu filho, quanto nós a amamos. Tranquilize-lhe a alma sensível e afetuosa. E tal como uma criança vencida, nosso irmão Gotuso lhe disse: Marília, nunca eu pagarei minha dívida
para com o seu devotamento. Volte confiante, enquanto eu preparo a minha própria volta. Em breve, com o auxílio de Deus e de nossa abençoada Mãe, estaremos de novo reunidos na terra. Peça energias para mim em suas orações de serva incompreendida. Você está em vias de terminar dolorosa prova de resgate, ao passo que eu vou recomeçá-la. Sou eu, portanto, Marília, quem agora suplica auxílio e proteção. Me espere, não desfaleça. Aprenderemos a refundir nossos sentimentos, a purificar os laços afetivos, a santificar impulsos e, sobretudo, abençoaremos quem nos feriu aparentemente, amparando suposto inimigo, a fim de que nos convertamos em sinceros irmãos uns dos outros. Ambos choravam de maneira enternecedora. Em seguida, Letícia devolveu a nora aos braços amigos da orientadora, que a conduziu de volta ao corpo físico, no mesmo silêncio dentro do qual se mantivera até então. A mãe de Gotuso recomendou a ele que ele voltasse ao lugar em que estava sentado e, recompondo o ambiente, solicitou a ajuda de Zenóbia para a futura realização de Gotuso. A diretora da casa, rememorando talvez o esforço que ela havia feito naquela mesma noite em benefício de Domênico, aquele coração que lhe era particularmente amado, ela também, Zenóbia, acusava funda emoção. E então lhe disse: nesta instituição, Gotuso conta com amigos que lhe são infinitamente reconhecidos. É companheiro a quem nós muito devemos. Realizaremos de bom grado tudo quanto esteja ao nosso alcance, para que a experiência nova lhe seja portadora de luzes e de bênçãos. A felicidade dele em outro setor, minha irmã, será igualmente a felicidade desta casa. Nós o seguiremos na volta ao mundo físico, atenciosos e vigilantes, não por lhe fazermos um favor, mas em obediência ao sentimento de gratidão de que somos devedores, pelos vários anos em que cooperou conosco de forma devotada e assídua. Letícia agradeceu e partiu, deixando-nos preciosos eflúvios de paz e encantamento. Outro iluminado mentor da organização socorrista, que foi identificado por Luciana, de volta à própria personalidade, ditou-nos por ela algumas palavras de estímulo, elevadas e santas, endereçando-nos copiosa chuva de raios luminosos através da tela das bênçãos, recomendando a Zenóbia que encerrasse os serviços da prece na paz do Senhor. A diretora pronunciou enternecida oração de reconhecimento e júbilo, encerrando a tarefa. Abraçando-nos, esclarecidos e satisfeitos pelo êxito da hora, vimos que a irmã Zenóbia encaminhou-se para Gotuso, abraçando-o maternalmente. E ele, enternecido, lhe disse: ó, minha venerável irmã, como é grande o prêmio da misericórdia de Deus. Não mereço tanto. Auxilie-me a agradecer a Deus. E Zenóbia lhe disse: regozijemo-nos, Gotuso, e louvemos o Pai, que tanto nos engrandece o esforço obscuro e pequenino.
O agraciado de hoje não foi apenas você. Também eu aumentei de muito meus grandes débitos para com o Altíssimo. De voz quase embargada pela comoção, Zenóbia disse: também eu recebi divina concessão nesta grande noite. Ah, queridos irmãos, queridas irmãs, como Deus é generoso e como o Pai ama os filhos. E como o perdão aplana o caminho. E como a desculpa, e como o entendimento de que nós não somos nem pais, nem mães, nem maridos, nem esposas, que nós não somos donos de ninguém, nos transforma numa única família em que irmãos se tocam, irmãos se querem, irmãos se desculpam, irmãos se ajudam. Não são os irmãos que se fustigam, que se escravizam. Não. Somos aqueles que vivemos temporariamente nas condições de pais responsáveis e filhos que precisam crescer. De cônjuges que se aceitaram e que depois têm que partir. Ou que depois resolvem tomar outros rumos. Nós somos criaturas em crescimento, vivendo papéis temporários para aprender valores nobres e para deixar erros que a nossa ignorância comete naturalmente, porque não sabe. E ao invés de termos um cárcere, uma grande prisão, onde choques elétricos vão nos punir pelas mentiras que contamos, nós encontramos almas que estendem as mãos de novo. Seres que tudo compreendem. E nos envergonharemos não pelo erro que tenhamos cometido, mas pela crueldade com que nós tratamos as pessoas. Pela falta de termos compreendido suas fraquezas. Isso nos envergonhará, porque isso não é digno de Deus. E como não é digno de Deus, não deveria ser digno do Filho de Deus, que somos nós. Isto gerará em nós arrependimento, vergonha, por ainda constatarmos como nós somos miseráveis, recebendo do Pai todas as coisas de graça, ainda nos recusamos a pedir desculpa. Ainda não queremos aceitar que alguém se desculpe conosco. Ainda guardamos anos, uma palavra torta que nos foi dita. Ainda pais não conversam com filhos porque discordam em opiniões políticas, em opiniões esportivas, porque tiveram discussões sobre coisas imbecis, porque os orgulhos são tão grandes que não são capazes de cederem. E anos se passam, cada um desejando ter razão e nenhum deles tendo. Porque de verdade a razão, como você, Jesus querido, nos ensina, é daquele que ama e releva. Porque é o amor que governa a vida. Não é o orgulho, nem é o ódio. Ah, que bendito capítulo este que nos faz entender que nós somos sempre irmãos uns dos outros. E aquele que foi marido agora será neto. E aquele que talvez tenha sido enganado agora será neto, para reerguer o avôzinho da consciência de culpa. E que aquela que foi esposa durante a noite pode se reencontrar com o que lhe foi marido. E que agora prepara-se para estar nos seus braços como filho da sua filha. Ah, como é lindo entender o porquê que nós precisamos renascer. Porque isso é muito melhor do que o inferno, não é mesmo? É muito mais lindo você se consertar e você conduzir os caminhos dos outros para que todos nos tornemos próximos do que ficar alguém fustigando você no inferno incandescente sem nunca queimar. Entendamos o amor e então nos entenderemos. Louvor e gratidão é o que nós devemos a André Luiz, a Francisco Cândido Xavier, cujos esforços e sacrifícios nós não conhecemos, mas geraram benefícios tão generosos
que nós mudaremos se lhes dermos ouvido, que nós pediremos desculpa, que nós toleraremos, que nós compreenderemos e transformaremos aquilo que é apenas uma leitura numa forma de viver. Graças a estas almas, nós melhoramos. Que Deus as abençoe. E que abençoe você, para que o espírito saia da letra e para que a religião não seja apenas um formalismo diário, seja vida para todos nós. Na semana que vem teremos a continuidade deste livro. Eu espero você. Muito obrigado e muita paz.